obviamente que passa um pouco um filme, mesmo que seja de relance, de tudo que aconteceu recentemente. Né? O gol do São Paulo, o gol contra o Botafogo. E acho que teve mais um, a gente tomou um pouquinho antes de ir para o intervalo. Mas assim, mas hoje só passou rapidamente. A gente soube trabalhar muito bem o intervalo. Eu com os jogadores, comissão, todo mundo mobilizou muitos jogadores, que na realidade a gente nem queria que voltasse o jogo, porque o campo estava meio que impraticável e estava demorando muito, então a gente queria, tanto nós como ele, queríamos que marcasse, porque não queria jogar se o campo não tivesse condições. Depois foi secando e deu para jogar futebol. Tinha umas áreas que estavam alagadas, mas a gente já jogou em campos muito piores do que o que a gente jogou hoje. Então a gente soube muito bem trabalhar no intervalo, no sentido anímico do time, que era um jogo muito importante. A gente soube decidir esse jogo. A gente soube, e tudo que aconteceu dessas 5 derrotas, até brinquei com os caras, foi um gol para cada derrota que a gente teve consecutiva. Acabamos fazendo 5 gols e tivemos mais chances ainda de fazer gol. No primeiro tempo, por exemplo, a gente teve mais 3 ou 4 chances claríssimas para fazer gol e podíamos ter ganho até demais, por incrível que pareça. Então o time está de parabéns. O que fica, acho que, de importante para a gente, para todo mundo que está aqui e para o ambiente do futebol como um todo, que depois de 5 derrotas, e eu fui arguído lá em Salvador por um de vocês, por causa da minha relação com o Pedrinho, então eu não ia ser demitido. Eu falei, mas é uma coisa assim meio que não... Porque se eu tivesse sido demitido, quem achou que tinha que ter algum tipo de demissão tem que sustentar a mesma coisa agora. Se não haja a falta de firmeza, de inteligência, de tudo. O que mudou, então? Então, não era para ser, mas agora não é mais. Isso é o que padece o mal do futebol brasileiro. As pessoas vão oscilando, as pessoas não conseguem chegar a trabalho. Eu expliquei as mesmas coisas que eu expliquei no Bahia, eu vou explicar agora. O Vasco, quando eu cheguei, a gente estava, acho que na zona de baixamento, a gente teve momentos brilhantes na temporada, e nós ficamos 70 dias, que depois eu fui ver, talvez vocês não saibam, mas era acho que de 24 de agosto até começo de novembro, jogamos 12 partidas, perdemos uma, empatamos 4, sendo que esses 4 empates eram os 2 empates que você pode computar como vitória, que era a passagem para a Copa do Brasil diante do Botafogo, e pegamos mais ou menos 20 dias que a gente jogou 5 jogos. E o time foi mal e perdeu os 5 jogos. Então, se não tivesse uma gordura que a gente criou nesse período, talvez estava todo mundo querendo demissão, assim, mas não tem critério, não consegue enxergar aquilo que é verdadeiramente. O time, quando eu falei uma vez, esse time está aprendendo a ser grande. Esse time do Vasco que eu dirijo, não é o Vasco de instituição. O Vasco é gigante, uma das maiores instituições do mundo em relação ao futebol. Mas esse time está aprendendo. E a gente aprende trabalhando, treinando. Aí, quando ele fala assim, mas o que fez na data FIFA? Na data FIFA a gente treinou. Você acha que a gente treinou tudo que tinha para treinar nessa semana e melhorou e ganhou de 5-1? A gente acredita nessas coisas meio infantis, que os resultados são assim, são causa de um único elemento, as derrotas são causa de um elemento só. O time vai aprendendo. Quando você sobe muito, como a gente subiu, ou a gente tem a grandeza de continuar subindo, ou a gente tem que aprender. Aí teve essa queda que ninguém queria. Nós perdemos 5 jogos, alguns deles a gente jogou bem. Não jogou bem só contra o São Paulo no primeiro tempo, jogamos muito bem contra o Juventude no primeiro tempo também. Até melhor que contra o São Paulo, até tomar o gol. Só que a gente coloca tudo na mesma cesta e acha que os jogos são todos iguais, todos muito ruins. E o Bahia não foi igual ao Grêmio, nem foi igual ao Botafogo. Foi um jogo, repito, foi um jogo que o time jogou mais unido, jogou mais junto, taticamente mais bem distribuído no campo. E faltou confiança, que a gente foi perdendo por nossos próprios erros. O time errou muito, no sentido desses 5 jogos. No que errou? Errou na falta de... Quando você está subindo, ou você acelera e trabalha ainda mais para continuar subindo, ou se você quiser acomodar, você vai cair. Foi o que aconteceu com a gente. E comigo aqui, junto com os jogadores, a gente não vai ter acomodação. E aí teve um outro questionamento, meio que é comum, né, que as pessoas repetem. Todo o meu trabalho é feito assim. Quando acontece alguma coisa de time perde, ou é porque eu sou muito rígido, ou porque eu protejo muito jogador, ou porque quero ajudar muito jogador, ou porque eu trabalho muito. E todas essas coisas, elas são muito mais, são os fatores positivos que contemplam o meu trabalho. A gente trabalha muito mesmo. Ontem, antes do jogo, eu falei assim, você trabalhou quase 2 horas no campo ontem. Se está errado ontem. Não vai estar errado no dia que perde. É isso que a gente precisa melhorar no debate, a gente conseguir enxergar as coisas como elas são.
Para o torcedor, ok, assim, que a derrota, o torcedor ele está no papel dele, tem que ganhar, o torcedor quer vitória. Mas quem milita no futebol e faz análise tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Senão a gente não consegue, senão não adianta ficar reclamando. Agora, repito, se uma pessoa se achava que tinha que ter algum tipo de demissão, a pessoa tem que sustentar, tem que demitir mesmo. Aí vai mudar de opinião porque ganhou de 5-1. Não tem sentido, pô. É porque não enxerga nada do trabalho. É um torcedor trabalhando como jornalista, como influencer e contaminando a torcida. Porque a torcida ela quer voz. Então, se a torcida está chateada, o cara assim, não consegue enxergar. Assim, eu falo para você, no Bahia teve melhora. O cara não consegue enxergar nada que no Bahia teve melhora. Então, no Bahia, como vocês perguntaram, colocaram o Bahia no mesmo pacote. Mas aqui a gente não coloca no mesmo pacote. Aqui a gente vai assistir o jogo, explica assim, ó, aqui começamos a voltar a ser um time. Começamos a andar junto. Agora, a confiança nós vamos recuperar com coragem para jogar, a gente cada vez mais junto. E isso foi feito. Tá? Então, assim, fica isso para vocês, e não é porque ganhou hoje. Então, assim, o que eu estou falando hoje, falei lá contra o Bahia. Tem que ter uma coisa, a gente tem que ter um pouco mais de racionalidade para a gente poder ajudar mais o ambiente do futebol. Porque esse ambiente não é ruim só para o treinador e jogador, ele é ruim para todo mundo.